Então, declaração de imposto de renda do pastor. Muito bem. Então, a declaração de imposto de renda do pastor, ela é realizada anualmente, dos meses de abril e maio. Então, tem pastor já, pastor, meu imposto de renda em janeiro. Calma, né? Tem fome aí para poder pagar imposto, calma, né? Só em abril e maio vão abrir ali o período para a gente iniciar as declarações. Nós estamos ainda no processo de ainda enviar as declarações do ano passado, elaborar a DIF, né, que é a declaração do informativo de imposto de renda, né? Então, a gente está nessa fase ainda, certo? É lá em maio e abril que começa a se declarar. E é chamada de declaração de ajuste anual do imposto de renda, pois é através dela que nós saberemos o imposto devido, certo? Então, a declaração de imposto de renda é uma declaração de ajuste. Então, o que é um ajuste? Vamos ver. Será que eu paguei imposto a mais durante o ano? Será que eu paguei imposto a menos? Então, vamos ajustar aqui, vamos ver o que é o real, o que eu paguei e saber se eu tenho imposto a restituir, imposto a pagar, certo? Então, nessa declaração são informados os rendimentos tributáveis e ou isentos até, certo? Recebidos do ano anterior. Tem várias coisas ali que você declara, mas em tese seria isso. E exemplo, o ano de 25, esse ano agora de 25, nós estamos declarando referente aos fatos ocorridos no ano de 24, certo? Então, o ano exercício, que a gente chama o ano exercício é o 25, e o ano calendário é 24. Ok? O ano que foram dos fatos ali seria o ano anterior. Então, nela também nós informamos despesas dedutíveis que abatem imposto de renda a pagar, as quais podem ser para um pastor. E aqui eu coloquei só algumas, posso te dar um site aí, onde tem vários tipos de despesas que podem ser dedutíveis, mas eu trouxe as mais que ocorrem para o pastor, né? Então, despesas educacionais, então matrículas ou mensalidades que ele tem em escolas dos filhos, ou até de algum curso que ele está fazendo, aqui, claro, curso, né, que seja uma faculdade ou uma pós-graduação, alguma coisa que ele possa colocar ali, que tenha reconhecimento, que tenha nota fiscal, que tenha um informe de pagamentos, né, da própria faculdade ou da escola, certo? Dele ou dos seus dependentes. Então, ele pode abater essas despesas educacionais. Lógico que ele tem um limitador nas despesas educacionais por pessoa, é até 3.600. Esqueci agora, não me lembro agora, mas é 3.600 reais. Então, por exemplo, tive uma despesa com uma pessoa de 10 mil reais. Então, só pode abater 3.600, porque tem um limite de despesas com educação, certo? Eu só estou passando por alto aqui, mas se você quiser mais detalhes, depois eu posso explicar em off. Então, despesas médicas ele pode abater do seu imposto de renda, consultas médicas, dentistas, exames médicos, certo? Tudo isso, se ele tem nota fiscal ou recibo do médico, da clínica, ele pode usar como dedução de imposto de renda. Ele declara em pagamentos, né? Lá na aba pagamentos do imposto de renda. Previdência privada e social, ele pode, tá? Abater isso de no seu imposto de renda. Tem uma diferença entre VGBL e PGBL. PGBL você pode, que é um tipo de previdência, né? Você pode abater, só que o VGBL não, que seria um seguro mais de vida, falando aí. Mas dependentes, quem são os dependentes do pastor? Os avós, os pais, o cônjuge, os filhos até 21 anos ou 24, se cursando ensino superior ou técnico, ou filhos de qualquer idade, desde que sejam incapacitados físico ou mental, tá? Então são os dependentes do pastor, certo? Vou colocar o meu avô, vou colocar o meu pai na declaração. Cuidado, porque se aquele pai, né, ele tem algum rendimento, então você tem que declarar na sua declaração de pastor os rendimentos do seu pai. E aí pode ser que não seja interessante porque você vai pagar imposto de renda, né? E aí você pensa, ó, vou tirar vantagem aqui e aí vai dar problema, certo? Então tem que ter essa análise também. Despesas com notas fiscais ou recibos, tá? Com assinatura de médicos. Agora até os médicos, o recibo que eles vão fazer é tudo online, né? Pelo próprio sistema agora, porque estava tendo muita fraude de médicos emitirem recibo de consulta que nunca ocorreu para dar para as pessoas abaterem imposto de renda, né? Então, até isso, né? Então, que doideira. E esse benefício é válido para gastos em nome do titular e dos dependentes, como eu falei, né? Da declaração. E aí, os rendimentos. Vamos pensar aqui, né? Uma simulação. O pastor Zebulon, né? Teve retenção de imposto de renda ali, conforme a gente fez aquelas contas.
Ele recebeu ali de prebenda mensal 4.554, que o anual seria vezes 12, 54.648, sem considerar férias e 13º, aqui só para fim de cálculo, ok? Mas senão a gente teria que considerar isso também. Aí ele, ao longo do ano, teve retenção de imposto de renda no total de R$ 1.708. Lembra que foi descontado dele sempre 142. Ele pagou seu INSS, que o somatório anual deu 3.643. Ele tem 4 dependentes, que no somatório anual dá para ele uma dedução de R$ 9.010 da base de cálculo do imposto. E ele também teve gastos médicos, num total de 4.200 com a sua família e ele, e gastos educacionais, porque ele tem 3 filhos, né? É de R$ 12.000, ok? Então essa aqui é a base que a gente utiliza. Aí vamos lá, o cálculo aqui. Como é que ficaria o imposto de renda, a declaração de imposto de renda do pastor, a parte do cálculo ali? O rendimento dele, ok? 54.648. Aí tem os abatimentos, né? Então vamos abater tudo que é despesa dedutível. Abatimento de dependentes, INSS, gastos médicos, gastos educacionais. E aí o total das deduções legais, que é esse somatório todo ali, desde abatimento dos dependentes até gastos educacionais, daria 28.943,52. E aí a base de cálculo para efeitos de cálculo do imposto de renda dele é, é o A menos o B, né? Que é os rendimentos menos o total das deduções legais. Chegaria a R$ 25.704,48. E aí, na minha conta, aqui no meu cálculo aqui, ainda daria um impostozinho a pagar aqui, né? De R$ 88,44. Claro que isso varia, irmãos, varia de um para o outro, varia muito, é, pelas despesas que as pessoas têm, né? Na parte médica e educacional. Mas vamos dizer aqui que ele tinha que pagar R$ 89,44 aqui nessa conta, certo? Aí ele teve um imposto retido ao longo do ano de 24 de R$ 1.708,32. Opa! Ele devia só de imposto real, né? O imposto devido dele, 89, e ele pagou 1.700. E agora? A Receita tá me roubando, né? E agora? O que que vai acontecer? A Receita levou meu dinheiro. Não. Ele declara e aí ele vai ter uma restituição. E é nesse momento que ocorre a restituição. O que que é a restituição? É o imposto devido menos o que você pagou ali ao longo de 24. Se o que você pagou ao longo de 24 é maior do que o imposto devido, então você tem uma restituição. Certo? Então, até eu já ouvi pastores, pastor, o cara nunca declarou imposto de renda, pastor, como é que eu faço para poder ganhar a restituição aí do imposto de renda? Falei, mas você declarou imposto de renda? Não. Então não tem como restituir. Só pode restituir, a própria palavra restituir é devolver, né? Se você tivesse pago alguma coisa a mais. Então, nesse caso, o pastor Zebulon, ele vai receber da Receita com correção pela Selic, ali, né, dentro dos lotes de imposto de renda, 1.618. Ok? Vamos prosseguir. Já estamos caminhando para o fim. Aí, claro, vamos pensar aqui se o pastor Zebulon ele não tivesse gastos educacionais e gastos médicos. Então a conta seria diferente, né? Ele, ao invés de ter imposto a restituir, a receber, ele vai ter imposto a pagar. Por quê? Porque, no fim das contas ali, ele tem que pagar para o governo 3.920,18, mas ele, ao longo de 24, ele recolheu 1.708,32. Então, ele tem uma diferença a pagar aí para a Receita. E essa diferença é 2.211,86. E aí ele vai pagar esse imposto. Ah, mas ele pagou o imposto e vai ter que pagar mais. Por quê? Por conta, aqui, né, nesse cálculo aí, eu coloquei que o pastor Zebulon, ele trabalha na igreja e ele tem uma renda extra fora, que ele ganha 10 mil aí, o ano, né? Que ele ganhou aí 10 mil no ano. Então, aí aumentou, né? O rendimento dele, então, lógico, o cálculo de imposto de renda vai aumentar para ele também.